como disse Jesus, né? Passam-se os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Não passa. O que Jesus veio fazer, ele veio trazer, ele trouxe a plenitude da lei. Ele não desfez da lei. Né? Que seria até uma briga entre ele e o pai se ele fizesse isso. Oh, meu pai ficou velho, tá lá com aquela barba dele lá que ele não faz, aquele cabelão que ele não corta nunca, eu tô cansado do velho, vim trazer coisa nova. Não, chega a ser ridículo o que tá acontecendo, o que estão fazendo com o evangelho. Né? Eu fico imaginando se o mundo inteiro fosse cristão, que droga seria? Que porcaria estaríamos fazendo, né? Discriminando todo mundo, rejeitando todo mundo. Já pensou? Se a maioria fosse realmente cristão? Porque o cristianismo é uma coisa estranha. Às vezes ele soa estranha no ouvido. Porque você pega o macumbeiro, ele diz que é cristão. Pega um feiticeiro, ele diz que é cristão. Aí pega os chamados que disseram que se arrependeram, eles se chamam de cristão. Agora, o interessante é que ninguém faz o que o tal Cristo que eles dizem que serve, fala. Né? Até pra gente que diz que serve a Deus, tá difícil. Né? A gente lendo as escrituras, a gente tentando estudar, tá difícil. Pode falar, presbítero. Ai, Jesus. Aí, pastor, a gente olha para nós de hoje e vê as denominações, né? Nossa. Não. Melhor. A pessoa, para se destacar, não, irmão, eu não sou cristão, eu sou salvo. Sou salvo. Não, irmão, eu não sou nem cristão nem salvo, eu sou de Cristo. Não, irmão, eu não sou cristão, não sou salvo, eu sou pentecostal. Aí procura um meio para se destacar e esquece do ensinamento de Paulo. Um dizia, eu sou de Paulo, outro tinha aqueles que eram mais santão e diziam, sou de Cristo. É hoje. E Paulo dizia o quê? Eu sigo o caminho. Exatamente, é o que eu falo para as pessoas. Irmão, as minhas ministrações na rádio e tudo, eu falo, irmão, para ser salvo em Cristo, não precisa ir para a igreja. Sabe o que você faz? Só leia a Bíblia, só isso. Você se tranca no seu quarto, ou pelo menos, se você não tem tempo, né, todo mundo diz que não tem tempo. Acho que o senhor falou uma frase bem interessante aí. Absurdo. Não sei se foi o pastor Alexandre Rodrigues, acho que falou. A pessoa disse que não tem tempo, mas beleza, hoje a Bíblia não está no celular. Como você faz? Você põe a Bíblia no celular, vai no banheiro, enquanto você está lá sentado lá, abre. Que é o que eu mais fiz na minha vida, foi quando eu conseguia ler, né? Que hoje para mim tá difícil ler papel, eu comprei até livro. Celinha, tá difícil para mim ler o livro, Celinha, dando dor de cabeça. Para mim ler, eu leio na Bíblia, porque eu aumento a letra, tem um brilho maior, eu consigo ler. Se antes que eu não tinha celular na minha época, quando eu ia para o trono, eu ia com a Bíblia. E um cara uma vez pediu para eu, o senhor me disse, lá da Poder de Jesus lá, o senhor me disse, era um cara grandão, eu não lembro o nome dele, o senhor me disse que me ensinaria teologia. Falei, garoto, eu nunca falei isso para você, não. Nem eu sou teólogo. Mas se você quiser que eu lhe ajude em alguma questão, tudo bem, só que você tem que começar a ler as escrituras. Leia, pegue as suas dúvidas e eu vou tentar te ajudar. Aí ele falou isso para mim, que ele não tinha tempo. Aí tinha uma mocinha do lado, tinha um outro rapaz, como tinha uma mulher do lado, eu fiz, menina, com licença, que o que eu vou falar não é falta de respeito. Eu olhei para a cara dele e falei, se liga, garoto, você tem tempo de pegar uma revista pornográfica e ir pro banheiro e não tem tempo de pegar a Bíblia e ir? Isso não tem tempo de ter revista, né? Agora tá mais fácil, né? Tem celular. Agora tá mais fácil.
Então, se você pegar os apóstolos, é assim, Celinha, você lê a Bíblia, você pode perceber. Quando os apóstolos, quando os discípulos de Cristo, eles pregavam o evangelho, geralmente eles começavam em Gênesis. E vinham passando, contando uma história. Show de bola. Não adianta você chegar numa pessoa, Jesus te ama. Uma vez uma crente fez isso comigo, eu tomando um cafezinho no Jabaquara, veio uma senhorinha, moço, eu, pois não, Jesus te ama. Eu olhei para ela e fiz, e o que eu fiz para ele me amar? Me ama por quê? Ela ficou paralisada sem saber o que me responder. Aí como eu vi que ela paralisou, era uma senhora, calma senhora, eu entendi o que a senhora falou e eu também o sirvo. Mas e aí? E aí? Tá, me ama por quê? Você consegue entender porque Jesus te ama sendo esse troço desse pecador? Poxa, dá trabalho entender isso. Dá trabalho. Aí você tem que entender o amor de Deus com relação ao amor ao Senhor, ao Filho dele, com relação ao amor que ele criou o mundo com amor para o Filho dele. Aí você tem que ver, tudo é baseado no amor. Aí ele criou os anjos, que sei lá, depois de quanto tempo que ele criou anjo também não me interessa, ele criou os anjos lá, mas ele fez a obra-prima que era a gente. Os anjos são obrigados a obedecer. O diabo é obrigado a obedecer, queira ou não queira. É obrigado. Mas eu e você, não. Adão servia, nem servia, Adão estava lá porque cercado de bem, blá blá blá, não tinha prova nenhuma. Aí como o presbítero fala, aí o crente, a primeira provinha que passa, eu no caso, se eu fosse Adão lá na época, não seria, o pessoal fala que é maçã, que a Bíblia não diz o que é, né? Eu não sou chegado em maçã, para mim teria que ser uma árvorezinha de leite em pó. Acho que eu caí em 5 minutos. Do jeito que eu gosto. Rapaz, do jeito que eu gosto de leite em pó. Era 5 minutos para mim cair. Então, não precisou de muita coisa. Sabe? Claro que não foi o fruto, né? A gente sabe aí que teve. Quem é aqui? Israel. Nós temos aí outra coisa aí. Seja bem-vindo, Israel. Sabe? Nós temos coisas aí por trás. Então nós precisamos entender o amor de Deus, o amor, primeiro, de pai para filho. Nossa, que amor é esse entre Deus e Jesus? Que coisa maravilhosa! Um amor tão grande que ele decidiu criar mundos para o seu filho. Para o seu filho, é o teu filho, isso aí é teu. Né? Aí eu fico imaginando, como a nossa irmã Camila falava, licença poética, eu fico imaginando, mas meu filho, esse povo aí nós vamos criar para você, mas eles vão se rebelar, tá? E quando eles se rebelar, só tem um jeito deles voltarem para você. É você morrendo. Sem problema, pai. Sem problema. Eu desço lá e morro por eles. Gente, se a gente parasse para procurar analisar tudo isso, a gente talvez não falaria tanta asneira dentro das igrejas. Né? Porque a igreja, como o presbítero falou, a gente quer aparecer. A gente quer aparecer de tudo quanto é lado. Não, é Cristo que tem que aparecer. Por que os apóstolos eram perseguidos? Porque pregava a Cristo. Simples. Né? Por que a igreja de Coríntios estava aquela bagunça? Porque os apóstolos já estavam começando a ficar velhos, os caras já não queriam mais dar tanto ouvido. O interessante que tu falou, presbítero, é assim. Coríntios é muito interessante. Tá muito interessante. A Bíblia nunca fala para você ficar longe do incrédulo. Não é engraçado? Não, você tem que pregar mesmo para prostituta, para incrédulo. Mas, se no nosso meio, olha só, olha o livro de Coríntios, se no nosso meio, o chamado salvo, o chamado crente, o chamado servo de Deus, se ele for prostituto, se ele for adúltero, se ele não quer se arrepender, se ele for tudo que não presta, ele não quer se arrepender, a Bíblia diz assim lá em Coríntios, não fique em comunhão com esse cidadão. Mas ele não é
do mesmo... Não, não é do mesmo jeito não, são coisas diferentes. O do nosso meio parece que se torna pior. Pior. É onde você não tem que manter comunhão. Calma lá. Não manter comunhão não significa não querer resgatá-lo novamente. Né? Porque as igrejas querem pegar essas pessoas, dar uma bica dela, Deus fala que não é para ter comunhão. Tudo bem, ó, engraçadinho, mas ela fala também para tentar resgatá-lo novamente. E isso a gente só consegue fazer com amor, com compreensão, com atenção, tentar ajudá-la em sua fraqueza. Ontem eu conversei com uma pessoa jovem, né? Nós conversamos muito, ela tem um filhinho pequenininho, nós conversamos muito, né? E a gente vê que as pessoas estão passando problemas seríssimos. É uma pessoa que foi, segundo ela, foi abusada, uma série de coisas. Agora vem um crente de uma maneira qualquer, e é simplesmente Jesus te livra? Tá, ele livra. Mas e os problemas emocionais que está com essa pessoa? A igreja vai tratar? A igreja tem capacidade de tratar? Os irmãos têm capacidade de sentar com esse tipo de pessoa, ter paciência para ouvir e orientar? O evangelho que eu estou pregando hoje, presbítero, é exatamente esse. Eu estou me preparando já para o pior. Ah, não posso pegar na igreja? Prega em casa. Nem que venha uma por uma pessoa para mim conversar. Não tem problema. Não preciso de microfone, não preciso ninguém ficar me olhando, eu não preciso de nada. Porque o que importa no evangelho é uma alma salva. Uma. Nós somos, sei lá, no Brasil deve ter mais de 50 milhões que se diz crente, né? Que se diz que serve a Deus aí. Nós dizemos que servimos. Se cada um de nós se preocupasse com uma alma e a gente conseguisse através de oração, de aconselhamentos, de cuidados, se a gente conseguisse salvar uma alma por ano, em um ano nós seríamos 100 milhões. Não, mas a gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer um microfone na mão. A gente precisa aparecer. Dentro da igreja eu sou o super poderoso crentão, o super Deus. Fora da igreja, pior do que um demônio que nem diabo quer ficar perto de muita gente, porque já nem precisa, né? Pode falar, presbítero. Não, então, só um instante só, deixa eu estar aqui. A besta vai participar, ela está escondida atrás do quadro negro. Ah, não dá para ver lá. Não, então, o que você estava falando aí, veja que interessante. Você falou, o próprio Cristo, Deus encarnado, nem ele mesmo abriu a boca para falar assim, eu sou Deus. Ele só usou a mesma frase. Antes que Abraão existisse, Eu sou. Se os fariseus estivessem ligados no céu, como Deus ensinou, né? Eles iam lembrar do que Deus falou para Moisés. Quando me perguntarem o nome, que nome eu direi? Eu sou. Aí eles iam, poxa, esse cara está dizendo que eu sou, será que ele é Deus? Deus falou com Moisés? Será que é ele? Né? Mas estavam todo mundo ali cego e surdo, sem compreender. Agora, esse Cristo para que a gente serve, né? Os crentes santarrão diz assim, irmão, a gente tem que ser santo, porque santo é separado. Aí a gente tem que separar, né? Porque, ó, está escrito em Salmo, aí vai lá para Salmo. Bem-aventurado é aquele que não se assenta ao rabiscante, mas esquece que aquele Salmo ali, Jesus descumpriu. Porque Jesus vivia no meio de pecadores, né? Não. Agora, veja, o senhor falou aí, eu estava procurando aqui no livro de Coríntios, no capítulo 6, o que Paulo escreveu. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns contra os outros.
Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vocês mesmos fazem injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eles não se atêm a isso? Que isso aqui está escrito para mim, crente, para tu, crente. Não está escrito que o mundo está condenado. Não, é para nós. É para nós. Ele está falando aqui, né, é uma carta para a igreja de Coríntios. Não sabeis, vós, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele começa, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que a gente tem sido. Ele termina, né? Claro que eu estou parafraseando, né? Sim. E é o que precisa. Quer dizer, ele está falando aqui, ó, para a igreja. Não é para o mundão que está perdido, é para a igreja. Sim. Aí tem muita gente dentro da igreja confiando nos ensinos teológicos e o Genival que está falando, falso, de Calvino. Não, eu estou salvo, então se eu for devasso, se eu for idólatra, se eu for adúltero, se eu for efeminado, se eu for edomita, se eu for ladrão, se eu for avarento, eu estou salvo, porque Deus me escolheu. É assim? É assim que deveria ser assim? Se eu for injusto. Ó, vamos falar assim, ó, os injustos, não é nem efeminado, não é nem sodomita, não é nem adúltero, né? É injusto. Só injustando você praticar a injustiça, você é lançado nas trevas, meu velho. Você vai ser lançado fora do reino. Então não é bem assim, não. Como está falando, o ensinamento de Cristo é amar, perdoar. Duas palavrinhas de sílabas pequenininhas e que a gente, o ser humano, está bem longe de praticar. Eu tenho o costume de dizer para as pessoas, não, você não precisa viver a palavra, porque quem diz que vive a palavra está mentindo para si mesmo, para Deus, mentindo para o diabo, está mentindo para o diabo e está se enganando, porque você não consegue viver a palavra, mas tenta praticar. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o coração sincero do homem verdadeiro e tenta praticar. Aí vem Salmos 33, Salmos 30, eu esqueci o número do Salmo. Que mesmo que o homem caia, Deus, ele vai levantar, não vai deixar aquele homem prostrado, porque ele sabe a sinceridade do coração daquele cara e sabe que ele caiu por causa da fraqueza humana, da fraqueza do seu ser. Mas a vontade dele é ser forte, assim como Pedro. Pedro queria ir à morte com Cristo. Mas dois motivos, né? A gente já falou sobre isso, né? Que ele não pôde ir. Primeiro, porque o profeta falou que o pastor ia ser preso, as ovelhas iam ser dispersas. Sim. Segundo, porque Jesus Cristo falou, hoje mesmo negarás que me conhece. Então, Jesus, ele não poderia ser preso. A gente tem o costume de falar que Deus negou, passar um pouco na mão, né, da cara dos irmãos, né? Mas na verdade foi para se cumprir a própria palavra na vida de Pedro. Só que lá na frente, quando Jesus se ressuscita, aí cumpre-se a sinceridade do coração de Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Tem certeza disso, cara? Aí ele, né? Eu acho que a Bíblia não diz, né? Mas quando ele fala assim que se entristeceu por ter perguntado a terceira vez, acho que ele lembrou, né? Eu neguei a ele 3 vezes. Aí você está me perguntando com tanta veemência, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí se cumpre. Agora, o Pedrão é um exemplo, né? Estava lá, ó, no meio dos gentios. Quando Paulo chegou, ele... Deu linha. Ô Pedro, que é isso, Pedro? Pois é. Que é isso, Pedro? Ô meu, você quer ser santão? Não, continua aí com esse pessoal aí que a gente precisa levar o evangelho, meu.
hipótese alguma. Mas tem muita gente, como o Paulo está falando aqui, ó, que vai ser, que não entrarão dentro de Deus, simplesmente sem existe. Quando o presbítero estava falando aí, que eles leem lá, não se assenta a roda dos escarnecedores, aí está falando de comunhão mesmo, né? De ações e pensamentos, né? Jesus era santo e separado. E por que ele precisava estar com os injustos, com os pecadores? Ué, porque os pecadores precisam de salvação. Se você é justo e separado, a sua mentalidade, seus pensamentos e suas ações são diferentes da deles. Então é o que nós vamos apresentar. Eu posso muito bem, eu participei de um, sabe lá no Kiko? Eu participei de um churrasco, é que você não conhece, Celinho, o Kiko é um conhecido nosso, ele hoje é um pastor, né? E ele teve lá na casa dele um churrasco e me convidou. Tava tendo sambão, tava tendo de tudo. Eu fui. Ele não era pastor na época ainda. Eu fui. Me coloquei no meu canto, veio um, começou a conversar comigo. Todo mundo ali me tratou super bem. Quem era crente, quem não era crente, me trataram assim, principalmente os não crentes. Daqui a pouco eu comecei a conversar com um, veio outro e outro e outro, eu ali falando de Jesus. Eu falando de Cristo, eu estava pregando o Evangelho. Aí o Kiko chegou em mim, ô Luiz, você quer que manda desligar o seu? Eu falei, não, em hipótese alguma. Eu falei, eu não estou nem prestando atenção nisso, eu estou falando de Jesus. Deixa o pessoal se divertir, porque eu estou fazendo o que eu vim para fazer. Então é assim que funciona a nossa vida. A gente não tem que ser ignorante a ponto de sacrificar os outros. Né? Se algum crente me vê comer leite ninho e ele achar que é pecado, eu não como. É simples assim. Na frente dele, não. Eu não como. Ou é pecado comer leite ninho para você? Tá bom, não vou comer. Porque infelizmente tem muita gente fraca assim. E quem tem que entender essas pessoas são os mais fortes. São os mais fortes. Agora, para a gente ser forte, a gente tem que se entregar a Cristo, porque a gente é fraco. Então é Cristo quem nos dá força. Eu não sou tão forte, Celinha. Celinha me conhece bem, presbítero, quanto eu pareço ser. Eu preciso que Deus me fortaleça. Eu sou um ser humano comum. Para eu ter perdoado o assassino do meu irmão, é porque eu necessitei de ver que Deus me perdoou de tudo que eu fiz. E quando se fala de assassinato, tudo bem. Quantas pessoas nós assassinamos com palavras? É assassino. Já pecou. Já caiu nos 10 mandamentos. Já caiu, pecou, acabou, é assassino. Ah, mas eu não... Matou, sim. E quando nós matamos alguém emocionalmente, é terrível. É um tipo de ressurreição. É mais fácil ressuscitar um defunto de 3, 4 dias do que ressuscitar alguém que está emocionalmente morto. Que está sentimentalmente morto. É mais fácil o que Jesus fez lá. Lázaro, vem para fora. Porque hoje nós temos milhares de crentes se afundando nessa morte emocional. Primeiro, que não lê a Bíblia. Segundo, dá ouvido a quem não devia dar. Terceiro, nunca confere as coisas como deveriam conferir. Por isso que eu sempre fui chamado de rebelde. Por ler a Bíblia, eu fazia perguntas. Gente, façam perguntas. Tem dúvida? E se algum pastor, apóstolo, missionário, profeta, isso é mistério, é papo furada, porque o cara não tem resposta. O cara não tem resposta. Ele não vai atrás de resposta. É mistério porque ele não conhece. É mistério porque ele não vai aprender. Fala, meu filho. Isso é mistério, como que ele sabe? Eu tive numa reunião uma vez, aí lá, logo depois do culto, naquela época lá em São Miguel Paulista, eu pregava muito, eu saía muito, visita, atrás de desviado, atrás de quem não estava indo, eu via, e estava eu, pastor, aí foi lá uns profetas lá, e tal, aí na hora da oração uma mulher abre a boca, irmãos, Deus me deu uma revelação.
Aí o pastor falou para ela, pode falar, irmã. Aí ela fez, irmão, é mistério. Aí o pastor, glória a Deus, aleluia, é mistério, o povo, glória a Deus. Eu pus a mão na boca, olhei e fiz assim, parou tudo. Parou tudo. Se Deus te revelou, é impossível ser mistério. Então a irmã, por gentileza, abra a boca e fala que se a senhora não sabe o que é, alguém aqui, Deus vai dar discernimento e saberá o que houve. Aí ela abriu a boca. Quando ela abriu a boca e falou o tal mistério, porque na verdade quem não entendeu foi ela, mas era algo que poderia ser dito, quando Deus falou, na verdade tinha a ver com a dona da casa. Que ali, essa mulher, graças a Deus, a dona da casa, quando ela abriu a boca, Deus me deu um entendimento, eu falei com ela, falei, querida, a visão foi para a senhora, a situação é essa e essa. E Deus requer isso e isso, uma atitude da senhora. É só isso. Tem uma atitude, Deus a ergue. A mulher teve atitude, pronto, Deus fez o que era necessário. Então, essa história de mistério, Deuteronômio 20, olha, ainda tem uma coisa que eu sempre gravei, porque eu tinha bronca de ouvir essa palavra mistério quando a pessoa estava enrolando, principalmente profeta, gosta de enrolar muito. Fica lá, eis meu servo, balá, 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 eis que 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e eu falo desse jeito só para que tu entenda. Aí você vai lá e pergunta,